A lei que implantou o Plano Nacional de Educação deixará de vigorar em pouco menos de um ano. O plano contém 20 metas estratégicas que cobrem todas as áreas do ensino. O Plano Nacional de Educação é uma das principais ferramentas de planejamento de políticas educacionais. Os últimos balanços independentes realizados por organizações da sociedade civil mostram que mais de 80% das metas não foram alcançadas. A política de ajuste fiscal indiscriminado da última década explica, em parte, o esvaziamento do plano. O Entrevista Brasil Tempo Presente examina os desafios do financiamento da educação e os caminhos que se deverá percorrer para atender às exigências do tempo presente. Olá, eu sou Sérgio Abranches, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu hoje vou conversar com Ivan Gontijo, ele é economista, é o gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, muito obrigado por estar conosco, um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Sérgio. É muito bom estar aqui no canal Futura e batendo um papo com uma pessoa que eu admiro tanto, sou um leitor dos seus livros e das suas análises. Pois é, eu também admiro muito o trabalho de vocês fazem um trabalho importante para a educação brasileira. E eu queria começar exatamente falando sobre os problemas que a educação já vinha tendo do ponto de vista de desempenho no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, com um problema de financiamento por conta dos ajustes fiscais indiscriminados que não dão prioridade à educação. Com isso, a gente acumulou déficits do passado, novos déficits, e agora a gente vai ter que reconstruir. Quais são os caminhos, Ivan? Acho que é importante a gente sempre salientar que a educação brasileira, a partir da Constituição de 1988, entrou numa trajetória virtuosa, né, de ampliação do acesso, melhoria nos indicadores de aprendizagem, para a gente não só olhar o copo meio vazio, mas meio cheio, né? Foram períodos ali de 1988 até 2012, 2013, de importantes reformas educacionais, ministros que ficaram durante longos períodos no cargo e entregaram coisas muito positivas, mas realmente os últimos 4 anos da educação brasileira foram muito desafiadores, por conta do que a gente chama de uma tempestade perfeita, né? Que foi a pandemia, o longo período que as escolas ficaram fechadas, e o governo Bolsonaro, a gestão do Ministério da Educação, aprofundou os efeitos da pandemia. Então, o Ministério da Educação abdicou de um papel de coordenação e o grande legado que a pandemia e o MEC do Bolsonaro deixaram foi a ampliação das desigualdades. Você acha que agora, com esse novo arcabouço fiscal e com uma visão fiscal que dá prioridade para determinados setores e, sobretudo, para a educação, a gente está começando a trilhar o caminho em que vai ser possível um financiamento mais adequado para a educação brasileira? Quando a gente olha o percentual do PIB que o Brasil gasta na educação, ele está perto de 6%, os gastos públicos com educação, que é um percentual relativamente alto. Mas a grande questão que a gente tem que olhar é o gasto por aluno, né? Que é quanto que a gente investe em cada um dos alunos. E aí o Brasil gasta cerca de 3 vezes menos do que os países mais ricos e com muita desigualdade, tanto no território nacional quanto também entre as etapas. Então a educação superior tem muito mais recurso que a educação básica no nosso país. Então o novo Fundeb, por exemplo, que foi aprovado em 2020, aumentou o tamanho da complementação da União, então a União vai colocar, antes era 10%, vai chegar a 23% da complementação. O valor aluno mínimo, né, que é o mínimo que a gente investe por aluno, teve um salto muito importante com o novo Fundeb. Então acho que a gente tem visto uma trajetória virtuosa na educação, de aumento do gasto, e agora a agenda que a gente precisa ter, para além de aumentar a quantidade de recursos que a gente tem, é como que a gente faz uma gestão mais eficiente, porque é uma metáfora que a gente sempre fala no Todos pela Educação. A gente nunca entra nesse debate se é só mais dinheiro ou mais gestão. São as duas coisas caminhando juntas. Não adianta colocar o Michael Phelps para nadar numa piscina sem água e não adianta me colocar para nadar numa piscina cheia de água, né? Então a gente precisa caminhar com essas duas agendas, mais dinheiro e mais gestão. Ivan, a gente vai ter que fazer agora, em pouco menos de um ano, a lei do PNE se esgota a validade dela, né? Nós vamos ter que rever, fazer novas metas, e nós estamos também numa discussão sobre ensino médio, que é um desafio também, né? O ensino médio há muito perdeu a identidade e parece que ninguém sabe muito bem o que fazer com ele, né? E os alunos é que sofrem com esse ensino médio perdido aí meio no espaço. Vamos começar pela questão das metas. E
Meta, quando a gente fala em meta, a gente tem que falar, você falou dos avanços que a gente teve de escolarização e teve um avanço também porque a gente começou a usar instrumentos adequados, metodologicamente bem formulados de avaliação do desempenho, né? Tanto de professores quanto de alunos. Isso nos permite trabalhar melhor com metas, né? Então, as ferramentas a gente tem, a gente precisa de aprimorar. Qual é o caminho para esse aprimoramento? Eu acho que o PNE ele é um instrumento, né, uma lei super importante, porque ele ajuda o monitoramento público. Então, você pactua metas, não só a nível nacional, mas você também tem os planos estaduais de educação, os planos municipais de educação. Hoje, se você faz um balanço do PNE, a gente atingiu praticamente uma meta apenas, que é a meta do número de mestres e doutores que o Brasil avançou bastante desde 2014, né? E boa parte das metas a gente está muito distante. Então, eu acho que a gente precisa, nesse novo PNE que vai começar a ser discutido, primeiro, pensar em metas mais factíveis. Algumas metas do PNE antigo não são factíveis, como, por exemplo, 10% do PIB para a educação, entre outras discussões. E também em como que a gente consegue fortalecer as capacidades institucionais, principalmente dos estados e municípios, para que eles consigam garantir uma aprendizagem de qualidade e que todos os alunos estejam na escola, progredindo de forma adequada e aprendendo. Porque, no limite, é isso que importa em educação. Nessa discussão, da rediscussão do PNE e na rediscussão do ensino médio, a questão da educação técnica, na sua opinião, é fundamental? O novo ensino médio, né, que foi a legislação aprovada em 2017 no governo Temer, ele tem 3 coisas que eu acho muito interessantes, né? Uma primeira é o aumento da carga horária, então os estudantes passarem mais tempo na escola, a carga horária diária subiu de 4 para 5 horas. Uma segunda é maior flexibilização curricular, né? Então os itinerários formativos, então não tem aquele currículo engessado que todo mundo tem que fazer o mesmo. E o terceiro elemento é a integração com a formação técnico-profissional. Porque hoje no Brasil, a gente, basicamente, um jovem só consegue fazer uma formação técnico-profissional ou se ele for para o Instituto Federal, né, ou fazer um curso para além da carga horária normal, né? Então, a formação profissional integrada com o ensino médio é uma ferramenta muito importante para a gente expandir a formação técnico-profissional no Brasil, que hoje a gente tem mais ou menos 20% das matrículas, enquanto os países desenvolvidos têm 40%, 50%. A Alemanha tem 70% dos estudantes de ensino médio com acesso a uma formação técnico-profissional, né? Então, eu acho que a gente precisa, nessa discussão sobre ajustes necessários na reforma do ensino médio, né, uma reforma que precisa passar por alguns ajustes, como que a gente faz esses ajustes sem matar essa possibilidade de integração com a formação técnico-profissional? Porque isso vai ser muito importante do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista de dar mais oportunidades para os jovens e do Brasil se inserir nesse mundo competitivo global de forma ainda mais qualificada, com os nossos recursos humanos. E valorizar o ensino técnico em si, né? Esse fascínio do ensino superior, do diploma superior, nem sempre funciona, né? Muito diploma e pouca competência e pouca vaga, né? Esse é um dado muito interessante, porque quando a gente olha, vamos tirar uma foto dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos, você vê que apenas 22%, ou seja, quase um quinto, estão nas universidades. E aí eu estou falando de universidades públicas, universidades privadas, EAD, presencial. Onde estão esses outros 80% dos jovens que a gente muitas vezes encerra a trajetória escolar deles no ensino médio? Será que a gente não conseguiria dar uma formação profissional técnica para eles se inserirem de forma mais qualificada no mercado de trabalho? Então, acho que a formação profissional técnica é inclusive uma forma do Brasil conseguir combater, né, esse emprego informal que a gente tem visto que os jovens têm feito, esses subempregos. Então, essa é uma agenda que eu acho que precisa ter mais prioridade, tanto por parte do governo federal, então com a retomada de alguns programas, como principalmente das redes de ensino que estão implementando o novo ensino médio, pensar nessa integração da formação profissional técnica mesmo nas escolas regulares. E falando de formação, né, vamos voltar o nosso olhar agora do aluno para o professor. E na formação de professores? Eu acho que a formação de professores hoje é um dos principais gargalos da educação brasileira. Esse dado é chocante, eu não sei se todos os telespectadores sabem, de cada 10 professores que têm se formado no Brasil hoje, que concluem
os cursos de formação inicial docente, né, curso de licenciatura, de pedagogia, 6 estão concluindo na modalidade à distância. 60% dos futuros professores estão sendo formados basicamente atrás de computadores. Isso é um dado que preocupa muito a gente do Todos pela Educação, porque a profissão de professor ela é essencialmente prática, né? O professor precisa saber como interagir com os estudantes, aquele olho no olho que a gente sabe, e não adianta você preparar um professor durante 4 anos atrás de um computador e depois jogar ele em sala de aula e achar que a prática vai surgir como se fosse em passe de mágica, né? A gente precisa levar muito a sério essa agenda de formação de professores, melhorando a regulação dos cursos, limitando um pouco mais o uso do ensino à distância, porque se a gente não forma bem os professores, a nossa chance de ter uma educação de qualidade são muito reduzidas, porque tem uma frase muito interessante de Singapura é um dos sistemas educacionais com melhores resultados no mundo, né? E aí perguntaram para o primeiro-ministro de Singapura qual que era a receita do sucesso, e aí ele, parafraseando Clinton, se eu não me engano, ele falou, é o professor estúpido, né? Então o professor é o que a gente tem que olhar com mais atenção, é o recurso e o insumo, e é muito ruim chamar professores de recursos e insumos, mas é o que mais importa para uma educação de qualidade, é ter professores bem formados, motivados, bem remunerados e com boas condições de trabalho em todas as salas de aula do país. Exatamente, educar, interagir, é preciso de ter o conhecimento da sala de aula para poder ser um bom professor, né? Ivan, nós estamos terminando o nosso tempo, mas eu queria que você falasse brevemente sobre vocês mesmos. Vocês estão fazendo 17 anos esse ano, né, o Todos pela Educação, estão caminhando para 20 anos. Isso é uma coisa importante. O Brasil, as instituições independentes duram pouco, né? Então a gente precisa de celebrar aquelas que têm duração mais longa, que mostram que têm capacidade de autossustentação. E você sente que ao longo desses quase 20 anos aumentou a abertura dos governos e dos estados e municípios para esse tipo de trabalho independente, de auxiliar, de trazer conhecimento, de fazer avaliação crítica, mas ao mesmo tempo propositiva? Eu acho que sim, eu acho que no Brasil, né, para além do Todos pela Educação, você tem um investimento social privado, né, dos institutos que apoiam melhorias na educação básica muito amplo, né? Você tem um grupo muito robusto de instituições que tem feito um trabalho muito importante de apoio ao poder público, né? Seja um apoio mais à implementação de políticas, como algumas organizações fazem, e o trabalho do Todos pela Educação, que é muito voltado para recomendações, propostas, olhando para as evidências, olhando para o que dá certo no Brasil, olhando para o que dá certo no resto do mundo, para a gente conseguir levar os melhores subsídios para os tomadores de decisão. A gente sempre fala que no Todos pela Educação a gente não toma nenhuma decisão porque a gente não foi eleito para nada, né? Quem tem que tomar as decisões são os governantes. A gente só vai conseguir melhorar, impulsionar de fato a educação brasileira se for um projeto coletivo, né? Um projeto de sociedade. A gente não pode achar que o problema educacional é só do Ministério da Educação, da Secretaria, dos professores e das escolas. Não, é um problema da sociedade brasileira e por isso que a gente precisa dessa mobilização ampla. E eu acho que o Canal Futura também tem feito um papel muito importante nesse quase que letramento educacional da sociedade brasileira. Ivan, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela conversa, uma conversa importante. É isso, gente, educação é tudo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você quer rever esse episódio ou ver qualquer outro episódio do Entrevista, eles estão no Globoplay.